Olá, quinto ano. Vamos para mais uma aula de história. Abre o livro de vocês de história na página 160. Nós vamos estar falando sobre a invasão holandesa em Pernambuco. Lembra que na última aula nós falamos sobre a invasão holandesa, porém na Bahia, no domínio espanhol? Então, falamos da invasão holandesa na Bahia. Lembram que eles planejaram, se prepararam para invadir a Bahia, mas eles demoraram muito. E o governo geral Diogo Mendonça tomou as providências para esperar ele. Porém, eles demoraram tanto que eles negligenciaram. Então, a resistência que o governador geral na época, Diogo Mendonça, tinha preparado, essa resistência se revelou insuficiente. E mesmo com as forças portuguesas e brasileiras, eles não resistiram, né? Foi insuficiente essa resistência para atacar frontalmente os holandeses. Os portugueses, então, pediram auxílio, ajuda à Espanha. A Espanha, então, enviou essa ajuda, uma frota de 52 navios, 30 espanhóis e 22 portugueses. Bom, comandado essa frota por Dom Fradique de Toledo, que trazia mais ou menos 13 mil homens. Com essa ajuda, com esse auxílio, os ocupantes holandeses, eles então foram obrigados a desistir da luta em 1º de maio de 1625. Essa foi a invasão holandesa na Bahia, só revisando o último assunto. Nós vamos falar agora da segunda invasão holandesa, porém essa invasão foi em Pernambuco, não mais na Bahia. 5 anos depois. Então, nessa segunda invasão, os holandeses, eles preferiram atacar Pernambuco. Não queriam mais a Bahia, porque Pernambuco, a situação dessa capitania era muito favorável para eles. Era muito proveitosa, devido à grande produção que havia na capitania de Pernambuco, a produção de açúcar e pau-brasil. Então, justamente em 1630, uma grande esquadra holandesa surgiu, composta de 65 navios e cerca de 7.300 homens, bem lá nas costas de Recife e de Olinda, que fica lá em Pernambuco. Essa esquadra era financiada por uma companhia holandesa chamada Companhia das Índias Ocidentais. E era essa companhia que financiou tanto a invasão anterior dos holandeses, como essa invasão em Pernambuco. E essa Companhia Ocidental das Índias, na verdade, eram os mercadores holandeses. Eles eram quem financiavam, porque eles tinham recursos. Então, eles bancavam financeiramente, eles custeavam todas as despesas da invasão, para que a invasão acontecesse. Eles, então, os holandeses desembarcaram em Pau Amarelo e dominaram a população de Pernambuco sem maior dificuldade, sem maior problema. O governador de Pernambuco, na época, Matias de Albuquerque, organizou então um ponto de resistência contra os ataques dos holandeses. E esse local, esse ponto de resistência, passou a se chamar de Arraial do Bom Jesus, e foi exatamente em Recife. Matias de Albuquerque, que era o governador, foi ajudado, recebeu ajuda para essa resistência dos colonos e também dos indígenas. Então, eles conseguiram resistir usando o mesmo sistema anterior, que era o sistema de um dos sistemas de emboscadas. A situação dos invasores, a situação dos holandeses, passou a ficar cada vez mais difícil, pois essas emboscadas criadas por eles, começaram a impedir que eles avançassem, porque eles queriam, na verdade, avançar todo o território, eles queriam ir para o interior. Somente 2 anos depois, em 1632, é que a situação dos holandeses começou a melhorar.
porque eles passaram então a ter ajuda de uma determinada pessoa, que foi Domingos Fernandes Calabar. Quem foi Domingos Fernandes Calabar na história? Na verdade, Calabar era o senhor de engenho e ele era nascido na capitania de Pernambuco. Era uma pessoa com uma certa influência. Calabar então agora oferece para os holandeses ajuda. Ele então agora começa a guiar, a conduzir, a levar os holandeses para o interior. Exatamente o que eles queriam. Porque, na verdade, Calabar tinha muitas queixas, estava insatisfeito com os portugueses. E Calabar conhecia muito bem o território, todo o Pernambuco. Então, a ajuda para os holandeses foi excelente, era tudo o que eles queriam. Logo, o interior começou então a ser dominado pelas tropas holandesas, que acabou conquistando o arraial do Bom Jesus, que foi justamente onde o governador preparou, né? Era o ponto de resistência. Eles agora conquistam esse ponto. A resistência interna finalmente havia sido vencida. Com isso, os portugueses, então, fazem o quê? Prendem Calabar e mandam enforcá-lo. Pouco depois desse acontecimento, o governo espanhol agora tomou conhecimento de que a colônia estava sob o domínio dos holandeses. Matias de Albuquerque, né, que era justamente o governador, Matias de Albuquerque foi preso e levado para Madrid, lá na Espanha, porque ele foi acusado de ser responsável pela vitória dos holandeses. Ele agora passou a ser culpado. O governo holandês, então, resolveu enviar para Pernambuco um novo mandatário. Ou seja, uma nova pessoa que pudesse mandar, que pudesse administrar, que pudesse ser o governador. Exatamente na data de 23 de janeiro de 1637. E esse mandatário enviado pelos holandeses foi o conde João Maurício de Nassau. E João Maurício de Nassau chegou ao Recife exatamente nessa data. Nassau, o conde, que agora ia ser o governo, né? Ia governar, administrar Pernambuco. Ele foi muito hábil na sua administração. Ele agora conquista, então, e cativa todo o povo. E um pouco mais de 7 anos, ele conseguiu reerguer Pernambuco. Ele conseguiu trazer melhoras para Pernambuco, introduzindo assim na região novos engenhos, a construção de novos engenhos. Ele reorganizou a produção açucareira, ele desenvolveu a agricultura, ampliou os créditos e promoveu empréstimos. Além disso, também promoveu a tolerância religiosa e a igualdade de tratamento para luso-brasileiros e holandeses das elites. E outros fatores que marcou o governo de João Maurício foi a criação de orfanatos e hospitais, e o domínio holandês foi estendido também até Maranhão. Ok? Bom, em 1640, Portugal agora se libertou, é livre, não é mais tão dependente do domínio espanhol. E com isso, Portugal agora assina com a Holanda um tratado de trégua por 10 anos. Com a assinatura desse tratado, a impressão que se tinha era de que Portugal havia se conformado com a perda das terras pernambucanas para os holandeses. Enquanto isso, começava então a surgir descontentamento. As companhias das Índias não estavam satisfeitos com o governo de Nassau. Estavam reclamando, achando ruim. Entre outras coisas, os holandeses então exigiam que eles cobrassem as dívidas dos empréstimos feitos aos senhores de engenho. Nassau se sentiu pressionado
não estava satisfeito com a reação deles. Nassau, então, deixa o Brasil, né? Deixou o governo do Brasil, holandês, e agora ele volta para o seu país. Ele volta agora para a Holanda, exatamente no ano de 1644. Porém, a presença dele aqui no Nordeste foi muito importante para a cultura brasileira, porque ele trouxe muitas melhoras. Façam agora a atividade da página 163 e da página 164 e até a próxima aula.